Fala, meu povo! Meu nome é Davi Verganon, esse é o Diário de Anarres. Estamos começando mais uma entrevista do Conto a Conto, nosso quadro em que vamos dar voz e rosto àquela listinha de títulos e de autores da antologia Outros Brasis da ficção a vapor. Antologia essa que está agora, nesse momento, em campanha de financiamento coletivo pelo Catarse. Dê uma olhada lá no site, digita lá na caixinha de busca Outros Brasis ou digita direto lá www.catarse.me/obfav. Lá você vai ver a campanha, vai ver as várias opções bem bacanas de recompensa para a gente poder embarcar nessa aventura steampunk que é Antologia Outros Brasis da ficção a vapor, que vai dar sequência à antologia Outros Brasis da ficção científica. Nessa terceira entrevista, vamos receber o viajante mais experiente nas antologias Outros Brasis, que é o Ricardo Celestino, que já participou da antologia Outros Brasis da ficção científica, o conto A Fé do Andante, que teve a cara mastigada. E agora, nesta antologia, agora ele entrou como selecionado pelo edital, com o conto Ecos, Vozes, Diligências da Máquina Hidráulica Orgânica de Cuspir Recados, O Solitário. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Já vou começar com... quando te apresentar, já vamos emendar no nosso assunto. E a primeira coisa que eu quero saber como é que é o teu envolvimento, qual o teu envolvimento com a literatura, para quem nunca ouviu falar da sua persona. Seja muito bem-vindo. Maravilha, muito obrigado, Davenir, pelo convite. Eu gosto bastante do seu canal, do Diário de Anarres, e gosto pra caramba dos projetos que você está envolvido. O Outros Brasis da ficção científica, eu fiquei muito feliz com o convite. E aí, quando você lançou o edital do Outros Brasis da ficção a vapor, eu falei, tomara que eu seja selecionado, porque eu queria continuar escrevendo nessa coleção, que é uma baita coleção legal. Porque ela tem personalidade, né? Tipo, não é só uma antologia ali com um catadão de contos, mas você, como organizador, consegue dar um corpo legal para a antologia, tipo, dar uma personalidade bacana. Que nem o Outros Brasis da ficção científica, uma baita experiência de ficção científica legal, né? São vários gêneros, vai para vários caminhos lá as histórias. Tem história mais experimental, história mais linear, então dá para conhecer, né, a ficção científica brasileira pela antologia. Então, eu sou professor, né, de literatura e língua portuguesa para o ensino médio aqui em São Paulo, numa escola técnica, na verdade. É uma escola que tem tanto ensino técnico como ensino médio no mesmo curso, né? E eu dou aula de literatura e língua portuguesa para adolescentes, né? Eu também faço pesquisa, faço um estágio de pós-doc na PUC sobre ficção científica, pegando a ficção científica de terceira onda, assim, né? Esse esquema de onda é bem complicado, mas pegando ficções científicas do século XXI. E até a gente está mudando um pouco o projeto, pensando em estudar mais o fantasismo, né? Do que a ficção científica, porque eu acho que o fantasismo é um termo guarda-chuva que aborda muito mais textos, né? E contempla mais experimentos literários do que pensar só na ficção científica em si. E escrevo, né? Mas o meu envolvimento com a literatura, eu acho que vem desde cedo, assim, né? Desde quando eu era moleque, eu sempre gostei de ler desde os 13 anos, assim, e escrever. Eu jogava RPG pra caramba, assim, né? Quando eu era moleque. E você pega um puta gosto por história, por essa questão da escrita criativa, de ficar inventando o mundo, inventando personagem e tal. Tinha uma galera que assim ficava alimentando esses monstros dentro da gente, né? Tipo, tem um camarada, o Eric, que é um cineasta, também foi para esse caminho da escrita criativa mais para a linguagem audiovisual, para o cinema. E a gente fica o tempo todo um retroalimentando o outro, sabe? Tipo, isso eu acho que
a literatura começa aí, esse negócio de moleque, aí 13 anos, o RPG, o punk rock, a gente tinha uma bandinha punk também, então já começa a formatar um pouco o meu gosto pela literatura e por essa literatura mais grotesca, mais marginal, assim, né? Ao mesmo tempo, quando eu comecei quando eu fiz letras, né? Eu tomei muito gosto pela literatura mainstream e até a literatura clássica. Eu sou apaixonado por literatura barroca, por exemplo, Gregório de Matos, Flávio Antônio Vieira. Assim, eles são muito cafonas, né, para nossa atualidade. Tipo, você pegar um poema do Gregório de Matos, acho que ele não encanta as pessoas como vai encantar, tipo, ler Outros Brasis. Tipo, você não vai, um adolescente, por exemplo, vai ler Gregório de Matos, vai vibrar, assim, de falar, pô, mó legal e tal. Mas o que eu acho foda, assim, da literatura barroca, a literatura clássica, é o experimento enunciativo, né? Quando você começa a estudar história, estuda o enunciado literário que o cara construiu naquele momento histórico e tal, mas você fala, pô, que incrível que é isso, né? Tipo, como que o cara no século XVII pensava criava essas coisas, assim, tinha toda essa genialidade e tal. Então, a literatura clássica também encanta pra caramba, tipo os Lusíadas, acho um texto legal, assim, de estudar, de entender a composição e tal. Mas acho que é isso. E aí misturou, né, na minha cabeça, misturou bastante o gosto pela literatura clássica, pelo modernismo. Tipo, acho que o modernismo brasileiro é incrível. E a literatura marginal, que nem, tipo, acho que hoje um dos meus autores prediletos da literatura marginal é o Ferrez, o Marcelino Freire. Gosto pra caramba de tudo que esses caras fazem, sabe? Tipo, e aí acho que vai nessa pegada. Por isso que a gente acho que gosta tanto do Nelson de Oliveira, né? Porque ele tem essa convergência do grotesco, do punk ali, com o erudito, né? O cara, tipo, o experimentalismo literário dele é alto nível, assim, né? Então, Permita dizer que o seu também, de excelente nível. Ainda tá engatinhando, né? Tá chegando Quem pode dizer isso só quem não leu seus livros. Não leu ainda. E daí, então, começou a escrever, então. Tu começou... Eu sei que tem uma participação naquela antologia da Lendária, né? Isso antes do romance, né? Então, eu comecei a escrever contos e tal mais tarde. Tipo, eu fiz a licenciatura, o mestrado, doutorado, e eu estava muito na escrita acadêmica. Aí, quando eu estava terminando o doutorado, e começou a me despertar de novo o interesse pela escrita criativa. Eu fiz uma oficina com o Nelson, né? E lá, aí eu tive essa experiência e achei, nem a experiência, mas eu comecei a me sentir um pouco mais seguro para escrever e me encontrar naquilo que eu estava escrevendo. Eu tinha muita coisa escrita, mas eu não gostava, sabe? Eu não sentia muita firmeza. Mas a partir da oficina do Nelson e lendo os textos dele, os textos do pessoal que fez oficina com a gente montou um coletivo, né? O Nelson encabeça esse coletivo com a gente, que é o coletivo Cripto Caipora. Começou a ter muita troca, né, de material e eu comecei a me sentir mais seguro para produzir texto de escrita criativa, porque eu acho que assim tem uma coisa que me travou bastante, que foi o fato de ter feito letras. Parece que é mais libertador, mas na verdade travou porque você está o tempo todo analisando os gênios da literatura. Estou analisando Gregório de Matos, estou analisando Cruz e Souza, o Guimarães Rosa. Aí você pega tipo um conto Guimarães Rosa e pega um conto teu, você fala, pô, eu sou um analfabeto, cara. Tipo, é muito ruim. então você fala, não vou publicar isso, não vou soltar isso. Então você vai abafando essa voz, né, de escrita.
Mas quando eu comecei a perceber que a literatura ela é mais viva, né, do que a gente imagina, e que esses autores eles são gênios, mas são fora da curva, assim, né, nesse sentido, e que também não é impossível você produzir algo, tipo, a gente não pode ficar sempre colocando essas pessoas como deuses, mas não é impossível você produzir uma coisa também que seja boa, que tenha qualidade. Essa questão de qualidade tudo é relativa também, né? Depende do leitor, depende do momento e tudo mais. Aí eu comecei a soltar. Então eu acho que eu escrevo esse tipo de texto literário, há uns 4 anos, sabe? Tipo, não faz muito tempo, assim. Comecei essa participação na Lendária, que foi uma antologia de cyberpunk organizada pela Lydia Zwin. Acho que foi uma das primeiras, assim, foi um conto que eu gostei do que escrevi e tal, embora aquele conto ainda seja muito linear, perto do que eu tenho feito agora, que é misturar a prosa com a poesia. Então, bem, eu pergunto como foi o caminho, né, até chegar nesse edital, mas acho que cabe mais eu contar porque foi eu que fiz o convite para o primeiro, né? Eu já tinha lido contos já teus, então eu pensei assim, bem, vou chamar alguém que não necessariamente já tinha alguma obra, mas que eu vi assim, não, eu acho que eu quero a forma como ele escreve vai trazer o elemento que eu achava que era mais difícil de conseguir numa seleção de edital, né? Justamente como tu descreveu o teu trabalho, né? É a coisa do grotesco com o experimentalismo, né? E também com o erudito, né? É como se misturasse o sagrado e o profano, assim, né? É muito. Aí então eu pensei assim, eu quero. Como é que eu tenho que garantir que tenha um conto assim? Aí eu fiz o convite, me surpreendeu bastante porque a ideia era não me surpreendeu a qualidade do texto, né? Isso, é o que eu esperava, fiquei ultra satisfeito, mas eu digo para essa segunda antologia, né? Que eu imaginava assim, ok, convidei o pessoal, né? Tá aí para quem quiser participar, mas eu não queria repetir os convidados, né? Que a ideia é sempre trazer mais gente, né? Isso, né? Para trazer mais gente, porque se eu fosse fazer, daria para fazer umas 3 antologias tranquilas, só com convidados que eu gostaria de convidar, e a gente ia ter livro muito bom, mas só que não ia ter espaço para quem está começando, né? E aí vira um clube, né, também. Aí vira um clube, né? Muito A ideia ali fechado, né? é tão melhor agregar, né? Então a gente agrega, aí a gente faz aquela leitura cega, né? Como eu sempre comento, né? Foi uma leitura cega, né? Porque a gente recebe só os textos e não recebe o nome do autor, né? Os autores que eu sei que vão estar lá foram os que eu convidei, né? Aí, assim, como veio a ideia, então, já que a gente já sabe como chegou no edital, né? Porque, aliás, queria que tu contasse um pouco desse momento, assim, que tu viu o edital e pensou assim, então, vou tentar um ali até o desenvolvimento que contasse para nós. É o primeiro texto steampunk que eu escrevo, né? Assim, eu não tinha domínio nesse gênero, assim, porque é difícil, né? Você pensar numa realidade alternativa em um tempo histórico específico, né? No século XIX e tal, e não cair em clichês ou às vezes em anacronismos e tal, né? Você tem que fazer um estudo daquele tempo, né? Assim, então, eu achei legal a proposta da antologia quando eu vi, porque seria um desafio criativo ali, né? Falar, pô, eu gosto de ler steampunk, mas também não consumo tanto. Eu gosto de ler o steampunk do Enéas, né? O universo que o Enéas Tavares construiu. O Roberto Causo, acho que tem alguns textos também, né? No steampunk ali. O Fábio Fernandes tem um conto do Frankenstein que é muito legal e tal. Mas, assim, até o Bruce Sterling lá, né? Eu não li aquele texto dele, a máquina... acho que é Máquina Diferencial. Máquina Diferencial, né? Do William Gibson e o Sterling. Eu não li aquele texto, mas eu me apeguei muito nessa questão do, bom, é a realidade alternativa da Era Vapor e o punk,
para mim foi o que tem o lance do punk me atrai, porque eu gosto de pensar essas alternativas de futuro, alternativas de passado, atravessadas pela exploração do capitalismo, né? E eu acho que o punk tem muito disso. O punk é um movimento cultural que envolve muito a questão do protesto ao capitalismo, em alguns momentos ele é até autodestrutivo, né? Dentro de se ver como produto, o punk pega esse símbolo do autodestrutivo, tipo, autodestruir a própria moral, a própria imagem e tudo mais, né? Essa ideia dos vícios com a suástica, tipo, aquilo é muito irônico, né? Porque tipo, ele fala que o serviços ele é o oposto do nazismo, né? É o oposto de um movimento daquele soldado bonito nazista, ele tá podre ali, né? E mete a suástica como uma forma de deboche e tal. Então eu acho que tem um pouco disso. O punk me atrai, e aí eu comecei a ter esse exercício, né? De falar, bom, então... E assim, além disso, né? Por ter sido um trabalho organizado por você e pela Cáligo, porque a editora também importa muito, né, nessa questão. A produção independente, eu acho que eu considero a gente como escritores e editores independentes, assim, né? Tem contrato com ninguém, né? Contrato, não temos contrato. Exato. E faz porque é apaixonado pelo negócio e tal. Então, eu acho que precisa rolar uma identificação com quem está organizando o material, com a editora. Então, escrever um conto porque tipo, você você gosta das pessoas que estão envolvidas e do trabalho que elas fazem. Porque senão não faz sentido. Eu imagino assim, se eu for escrever um texto e jogar um texto ali, vai dar trabalho escrever esse texto e tal, e jogar só para participar de uma antologia? Não compensa, porque a gente não vai ficar milionário com ela, né? Tipo, o negócio produzir um objeto de arte que você se orgulhe e tal, né? Então, esse também foi um dos motivos de eu escrever o conto. Aí, o processo de construção, de escrita desse conto foi todo... Eu tentei pegar um episódio do século XIX que eu julguei que seja assim, um episódio importante ali dentro daquela história cultural, mas que não necessariamente seja um episódio protagonista, sabe? Tipo, eu vou pegar, tipo, eu vou fazer uma história alternativa de Dom Pedro ou do Machado de Assis, de personagens que já são muito conhecidos e tal. Aí eu peguei, então, eu já tinha lido uma vez, porque assim, na pandemia, eu comecei a ler muitos textos anarquistas. Voltar no Kropotkin, no Bakunin, esse pessoal, eu me aproximei muito nessa questão, porque tem uma coisa que eu queria começar a desenvolver nos meus textos literários, que é o estímulo pelo apoio mútuo por uma sociedade colaborativa e tudo mais, né? O Fábio Fernandes, em um dos vídeos dele, dos textos que ele posta no Facebook e tudo mais, ele fala que e até acho que o último encontro de ficção científica presencial que eu participei foi numa oficina dele, né? Lá no Tapera. E ele comenta uma coisa que, assim, pensar em distopia hoje, né, vivendo no caos e tal, é muito fácil. Tipo, a gente automaticamente pensa em distopias e tudo mais. Mas eu acho que o esforço criativo tá para utopia, né? Tipo, como você cria alternativas para um mundo em colapso. E, para mim, a utopia é o anarquismo, assim. Tipo, a ideia da utopia, sabe? Tipo, é óbvio que eu não sou ingênuo, eu sei que no Brasil do jeito que está, no mundo que a gente está, não há espaço para uma sociedade anárquica. Há pequenos movimentos anárquicos autossustentáveis e tudo mais, mas não há espaço para um país anárquico, sabe? Sei lá. É a utopia no sentido do horizonte, né? Do horizonte a chegar, né? Exatamente. Não é uma coisa pragmática, né? Não é um plano pragmático, né? Não dá para pensar isso, né? Tipo, pragmaticamente a gente pensa sei lá, mais moderado, é muito estranho, né? Mas eu pensei em começar a mirar naquilo que eu valorizo como uma sociedade justa, como uma cultura justa, né? Uma troca de experiências humanas mais justas, e eu vislumbro o anarquismo, assim, essa ideia da sociedade de apoio mútuo,
uma sociedade autossustentável, que respeite a natureza, que respeite o outro, né, que respeite a diversidade das outras pessoas e tudo mais. E aí, eu me lendo alguns textos do século XIX, porque o anarquismo é muito forte no século XIX, né, junto com o comunismo, com o socialismo, o anarquismo, intelectuais anarquistas no século XIX são muito potentes e tal. Aí eu me deparei com um escritor do século XIX, que não é anarquista, mas ele é um progressista naquela época, que foi o Tavares Bastos, né? Foi o Tavares Bastos, que ele é Aureliano Cândido Tavares Bastos, que ele nasceu em 39, morreu em 75. Ele escreve um conjunto de cartas e ele assina como O Solitário. E aí esse virou um volume de cartas aí editado em 1863, chamado Cartas do Solitário, que eram textos que hoje a gente colocaria como textos jornalísticos, que ele fala sobre reforma administrativa, ensino religioso, africanos livres, tráfico de escravos, liberdade da cabotagem, abertura da comunicação com os Estados Unidos. Ele faz um conjunto de cartas refletindo de maneira crítica essas questões. Ele integraria talvez o grupo de abolicionistas da época, progressistas e tal. E essas cartas, elas são bem pesadas, assim, bem polêmicas, são textos bem escritos, mas que ele está dando soladas no império, na política local e tal. Eu colocaria essas cartas quase como tipo o tipo de escrita da carta, assim, ele também flerta muito com a narrativa, sabe? Eu não sei se você, o pessoal aí tem o hábito de ler as matérias da revista Piauí, sabe? Tipo, a Piauí, ela tem um tipo de linguagem que é um jornalismo narrativo, sabe? Ela tá te informando e te contando história. E eu acho isso muito legal. E aí casou também de pensar assim, na importância que é o jornalista hoje, assim, sabe? Tipo, o trabalho do jornalista é o trabalho que possibilita a gente olhar a diversidade da sociedade. Entra nessa lógica. Eu acabei criando um conto que fizesse uma homenagem ao trabalho do jornalismo e pegasse esse personagem histórico que talvez não seja tão conhecido assim, sabe? Ele deve ser conhecido dentro da política, ele teve um papel importante na política da época. Essas cartas, para quem estuda a literatura, até o Solitário tá naquela antologia naquele A História Concisa da Literatura, do Alfredo Bozzi, né? Para quem estuda a literatura, esse livro é sempre um referencial ali, né? Para quem dá aula e tal. Ele comenta assim uma linha sobre esse autor, né? Do Solitário, como contexto do século XIX, quando ele vai falar de Machado de Assis e tal. Ele comenta sobre o Bastos aí, né? Mas é muito interessante. E essas cartas, elas refletem a política do Rio de Janeiro de 1861 a 1862. E aí eu criei, então, essa máquina de cuspir recados. O que seria? Tipo, essa máquina hidráulica orgânica de cuspir recados. Seria um dirigível orgânico sintético com pedaços de corpo desse Bastos, né? Porque aí precisa do grotesco, né? Eu acho que o grotesco é uma necessidade minha, assim, né? De fazer esse objeto bizarro, estranho. Se fundiu, né? É meio fundido a máquina, né? Pedaços, tentáculos, que são braços de engenhocas ali, né? Mas é um dirigível todo bizarro. E ele vai trafegando Brasis, né? Aí eu me apossei do título da antologia, Outros Brasis, então vai ser um metaverso, e esse dirigível vai atravessando vários Brasis e denunciando as injustiças desses vários Brasis, produzindo cartas incessantemente. É como se fosse um mega jornalista, um mega cérebro de um grande jornalista, registrando todas as diversidades que ele vê, né? O dirigível tem essa visão panorâmica, né, do lugar ali, né? Então ele vai registrando as desigualdades e denunciando e cuspindo recados.
Quer dizer, tipo, é quase como uma internet ou um correio, né? Tipo, ele vai cuspindo cartas em lavouras e tal, para manter o povo também atualizado, crítico, né? Porque a imprensa controlada pelo capital, né? A imprensa controlada por seus donos de jornais, ou a imprensa controlada pelo Estado, é a imprensa amordaçada em algum nível. Em algum nível ela vai ser. Por isso que eu tenho lido muito a revista Piauí, porque em algum nível ela se torna um pouco mais livre hoje, né? Tipo, a Piauí hoje ela tá com um fundo lá, daí eles estão com essa publicidade, né? Que é a ideia de que a Piauí ela tá vinculada ao Instituto Artigo 220, que é uma associação sem fins lucrativos, então ela tem um pouco mais de liberdade editorial. Isso me agrada. Um pouco mais, né? Porque ela ainda está associada ao Instituto, mas... Tem os limites, né? Isso me agrada, porque eu acho que o trabalho jornalista é esse trabalho romântico de ver a diversidade das coisas e registrar a diversidade das coisas. O capital acaba peneirando, né? Isso. Né? E eu acho que foi nessa linha. Mas falei muito, né? Eu desinvesto a falar aí. Não se preocupe com isso, nem esquente a cabeça. Aliás, eu tô adorando te ouvir falar. E assim, ó, quando eu li o conto, assim, a primeira coisa que eu pensei, assim, foi essa mistura. Ele é tão grotesco, mas também ele é extremamente romântico, né? Essa coisa de tu sair distribuindo, jogando como se dropasse, assim, do avião, sabe? Panfletos, assim, saísse do avião, sabe? Só que de uma maneira... assim, é uma visão, assim, que tu fez, assim, muito grandiosa, assim, desse agente, assim, de mudança, sabe? E foi, assim, ó, um conto, assim, essa coisa do metaverso que tu fez eu imaginei que é como se ficasse jogando os contos, assim, sabe? Os outros contos da antologia. Tanto é que é o motivo que eu coloquei como último texto. Ah, que legal. Eu prefiro botar ele como último texto justamente por causa disso, porque ele dá uma... Ele meio que encerra, assim, muito bem a antologia. Ele mesmo sem nunca ter lido, não ter lido ainda os outros contos, ele encerra porque com essa visão de ficar jogando, faz a gente refletir sobre tudo que, pelo menos, né, a intenção, né, de deixar o teu conto no último, assim, para encerrar, é justamente para fazer a gente relembrar do que a gente já leu até agora, de toda a proposta, né, que é uma coisa que tu pescou sensacionalmente, assim, a proposta, que é do punk, né? Que é o que eu sempre falando, assim, do punk, da contestação, de tu imaginar, de não fazer a estética steampunk ficar vazia, sabe? Sim. A gente tem que preencher com ela, porque senão ela fica sem sentido, né? O punk é uma ferramenta estética que é muito, muito potente, assim, né? Acho que ela estimula muita criatividade. É que eu acho que a gente não pode recorrer ao que já fizeram, né? Assim, tipo, porque ela é atraente, né? Você pegar, tipo, um Ghost in the Shell e tal, é legal pra caramba, tipo, brilha nos olhos e tal. A estética em si, ela é atraente. Mas tem um propósito dentro de um contexto. Então, eu acho que a gente pode continuar usando o punk, né? Quer dizer, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? Mas a gente pode, na minha perspectiva, eu vou continuar usando o punk, mas como uma ferramenta para discutir minha atualidade, assim, sabe? Tipo, você ter um dirigível bizarro, grotesco, cuspindo atualidades, é a notícia caindo na sua cara, assim, né? Você fala, é só ler agora. Tipo, é só você ler e se organizar. Quer dizer, se organizar não é tão simples, mas ler e começar a entender as injustiças que te constituem, né? Então eu acho que entra nisso, né? É um caminho para uma utopia na minha cabeça, assim. Tipo, eu acho que esse ponto não é um ponto negativo. Eu acho que ele vai mais para uma questão de resistência para algo bom. Assim. Como tu disse, né? É o grande desafio, porque não é escrever sobre desgraças e necessariamente o que está ruim, assim, é propor novos caminhos, e a arte ela faz isso, né? Ela faz um adiantamento
né? Porque a arte ela tem essa percepção, né? O artista de perceber as coisas antes delas acontecerem. A gente pega, por exemplo, um exemplo mais banal assim, no Renascimento, por exemplo, em que as obras elas eram medidas matematicamente, né? A gente meio que já tem uma antecipação da importância da ciência que ia ter séculos depois, né? Muitos anos depois. Então a gente tem na arte uma ferramenta não por um caminho pragmático, mas alimentar esse horizonte, né? Alimentar esse horizonte da utopia. A cabeça, assim, o exercício criativo, né? A gente pensar que a gente pode criar mundo, criar personagem e tal, mas na minha cabeça é sempre dialético, assim, eu tenho que estar muito antenado com o meu momento e muito antenado com o que já fizeram, porque o que já fizeram me ajuda pra caramba a ter esse olhar crítico com o meu momento. E aí, às vezes, entra nessa lógica, né, de, tipo, você ter autores brilhantes, tipo uma Ursula Le Guin, assim, né, pra escrever, tipo, um Despossuídos. Pô, uma sociedade ali, tá ali já, né, uma sociedade anárquica ali, sensacional, tanto que o seu canal é homenagem ali, né? Sou suspeitíssimo para falar dessa obra. Ainda não resenhei por causa que eu quero fazer bem direitinho, né? Muito complexo, né? Tipo, é muito complexo. Um mundo cheio de tramas e tudo mais, e aquele mundo existe onde, né? Ele existe em vários catados que ela foi pegando no processo criativo dela, né? Aquilo é genial. Então, acho que é muito dialético, assim. Aquilo tá falando sobre Guerra Fria também, ao mesmo tempo, né? Tá falando muito sobre uma briga de vaidades de poder ali, né, também. Então, pô, é incrível. Ela coloca aquela mesquinhez, né, num plano, assim, que a gente consegue enxergar além daquilo, né? Sim, sim. É fantástico. Assim. Então, acho que o trabalho criativo entra muito nisso, né? Acho que ele precisa ser dialético, ele precisa trafegar, e você precisa se acumular de referências, ler pra caramba. Acho que é a nossa função ali. Se quer escrever, acho que você tem que fazer. Não se apegar só a um modelo ali, né? Esses modelos eles foram úteis para quem já fez o negócio. Eu quero passar novamente a palavra para ti, porque eu queria que tu falasse sobre as obras que tu já tem lançadas aí, as que estão disponíveis para o público, e também sobre os teus planos futuros, né? O que de romance vem aí, de conto vem? O ano passado, né, eu lancei o meu primeiro romance, Até que a Brisa da Manhã Necrose Teu Sistema. Esse livro não é um livro que vai nessa mesma linha do conto, assim, né? Tipo, não tem aqui uma utopia, aqui só tem desgraça, né? Embora tenha alguns leitores que comentam que o livro acaba com uma possibilidade positiva ali, mas isso não foi intencional. Esse livro, eu acho que ele tá mais no punk autodestrutivo, sabe? De você ver a sociedade caminhar para um tipo de capitalismo corrosivo em todas as esferas. A ideia de que, assim, se em 1984, do George Orwell, você tem aquela TV, né, que te olha, o grande irmão que te olha, em Até que a Brisa da Manhã Necrose Teu Sistema, a pátria amada está dentro de você, assim, né? Tipo, a ideia de que esse grande irmão, essa voz, esse olhar ditatorial, ele está nas suas entranhas, né? Então ele vai te destruindo de dentro para fora. Essa ideia. Então ele é um livro que flerta com o cyberpunk, o tupinipunk ali, né? E o horror, né? O terror. E eu tô indo nessa linha, assim, para romance eu tô muito confortável em continuar esse lance autodestrutivo. Então eu tô terminando de revisar um segundo romance. Eu não sei se ele sai esse ano, assim, porque dá muito trabalho escrever misturando prosa e poesia, porque eu não me considero poeta, né? Então alguns fragmentos de verso ficam muito cafonas. Eu tenho que o tempo todo mudar, né? Então dá muito trabalho chegar numa forma que me deixa satisfeito.
Mas o título, eu acho que provisoriamente será Banho de Sol. Eu escrevi esse texto num concurso, mas não ganhou e tal, então... Mas também vai nessa linha do experimentalismo, mas pensando num futuro não tão longe, não tão distante como Até que a Brisa da Manhã na Eclósion do Sistema, um futuro um pouco mais próximo do nosso. Também se passa em São Paulo. Eu pensei assim comigo que todos os meus textos ficcionais, por enquanto, vão tratar da cidade de São Paulo. Assim. Eu queria trabalhar com a ótica de uma classe média em decomposição. Tipo, a ideia assim de que a classe média paulista e paulistana é uma classe média muito egoísta e muito egóica, muito neurótica. Eu me coloco nessa classe média, é a classe a qual pertenço, da ideia de entender o meu lugar ali, né? E o meu lugar é um lugar de neuroses, e muitas vezes até de psicose sociais, de enxergar coisa que não existe. E isso vai suprimindo a nossa possibilidade de organização. A classe média se fode muito em São Paulo. Tipo, a classe média é a que mais paga imposto, a que paga muito imposto. A classe média tem subemprego, tem emprego de merda, assim, não tem um bom emprego, mas ela se sente milionária em muitas relações. Ela acha que ela é o velho da van em alguns momentos, sabe? Então, eu queria falar muito sobre essa corrosão da classe média, a corrosão social da classe média paulistana, que acha que é dona de tudo, assim, mas ela é muito explorada e não percebe. Então, eu acho que os meus próximos trabalhos vão muito nessa linha. E misturando prosa e poesia. Eu ainda não estou bom nisso, mas eu gostaria de ficar bom nisso, né? Nessa mistura da prosa e a poesia. Pô, se tu acha que tá ruim agora, meu Deus, não sei como é que vai ser bom, né? E assim, ó, eu participei de uma live no canal Primeiro Contato Sci-Fi, e aí a gente fez uma listinha, cada um foi falando a listinha dos preferidos do ano, né? E o teu foi o meu favorito, né? Figurou lá, primeiro lugar, porque aquele livro me impactou muito, assim, eu achei muito forte, assim, tanto na mensagem, essa coisa essa imagem que tu queria do pátria amada, assim, é como se fosse uma ideologia presente fisicamente no corpo, né? Roubando te dá chute de dentro para fora, né? Exatamente, como se fosse um feto maldito, assim. Exatamente. E assim, esteticamente é muito rico, é muito forte também, né? E tanto conceitualmente quanto esteticamente, é um livro sensacional. Tem resenha lá, tem resenha no blog, vou deixar, né? E eu preciso te agradecer muito por essa resenha. Eu acho que é um vídeo muito legal que você faz do livro, né? Assim, muito me envaidece. Mas o livro ajuda, né? Quando o livro ajuda, a resenha vai fácil, né? É só falar sobre. Difícil foi escrever, deve ter sido escrever, né? Falar ali foi tranquilíssimo. Tranquilíssimo. E ler, foi sensacional. Diz que eu tô ansioso pelo teu próximo trabalho. E acredito que quem leu também está ansioso para o próximo trabalho. O pessoal costuma dizer que é um livro que se lê rápido, né? Assim, você acaba acostumando com a linguagem e aí vai, né? Assim, essa ideia da linguagem quebrada e tal, aí uma hora vai. Exatamente, ele até me acostumar a entender o que ele estava querendo fazer, quando foi ele deslancha, assim, e ele assim, não é um livro fácil, assim, no sentido que traz muitos conceitos, faz muitas reflexões profundas, e mesmo assim a leitura fluiu, e cenas horrorosas também, aquela cena do matador ainda está na minha cabeça. Sim, quem leu sabe o que eu estou falando. Acho que hoje tem algumas cenas que eu converso isso com a minha esposa, né, a Dandara, essas cenas que a gente viu na pandemia do pessoal buscando osso, para comer e tudo mais, algumas coisas do romance flerta com isso, né? Que é a ideia de você, numa fome extrema, então vamos, num capitalismo cruel e numa fome extrema, vamos considerar que a carne humana ela passa a se tornar uma fonte de proteína
para os homens, né, para os próprios humanos ali. Né? Acho que o nosso tempo hoje reforça um pouco essa crueldade, né? Pensando que a gente é um país que produz carne pra caramba e tem gente catando osso na rua. Pessoas correndo atrás disso, né? Como foi muito teu livro aquilo, assim, ó, foi um profético, quase profético. Triste demais. Né? Triste, é coisa assim que a gente lê e pensa assim, tá, ok. Né? Ok, ó. Aí depois vê acontecendo em parte isso, é muito impactante, né? Reforça o impacto que o livro já traz, assim. Ó. Sensacional o seu livro, olha. Eu coloquei lá em primeiro, não foi à toa, né? Porque realmente foi uma leitura assim, ó, sensacional. Bem, então eu acho que podemos encerrar por aqui, né, pessoal? Então, quero agradecer a ti, Ricardo Celestino, por ter aceito o convite na primeira antologia e agora já considere como se fosse o check-in para embarcar nessa entrevista, como se fosse o check-in para embarcar nessa nova aventura. Já um viajante experiente, já é a segunda antologia. E mais do que merecido seu bilhete de embarque para essa maravilhosa antologia que está, repetimos, em campanha de financiamento coletivo. Então, se você quer ver este conto sensacional do Ricardo Celestino e muitos outros, acessa lá www.catarse.me/obfav ou digita lá Autos Brasis, vai aparecer a campanha lá, dá uma olhadinha nos vídeos, dá uma olhadinha nas opções, tem opções sensacionais de combos, tem um combo muito bom com os 2 livros, né, para quem não participou da primeira antologia, para quem não ficou sabendo da campanha. A campanha vai até a primeira semana de março, vai ter muita coisa para rolar ainda no canal, de evento, e tem, como eu falei, né, o combo com os 2 livros, tem um combo sensacional que vem com 8 livros, que fica R$18 e quase R$19 por livro. Um pacotão lá com vários livros da editora. E vamos lá, né, pessoal, para essa coleção, essa família aí crescer mais. E então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Ricardo Celestino. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. E até a próxima, pessoal. Eu que agradeço aí. Valeu, Davenir. Obrigadão. Até mais. Até mais. Soviet happy.